admissões. Estou fazendo aqui as admissões de todos na sala, né? Por enquanto. A gente já começou a gravação, pessoal. Então, pedi também autorização a todos para a gravação da nossa reunião, tá bom? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazendo os recados iniciais, antes da gente começar aqui com a professora Renata, que é a nossa convidada de hoje. Então, recadinhos importantes, né? Em julho, não teremos atividades do Café Entre Amigos, devido ao período de férias, então nós retornaremos os workshops a partir do dia 30 de agosto. Aproveito também para compartilhar as informações, né, do Anangrade deste ano. Vai acontecer o Anangrade na Universidade de Fortaleza, na Unifor, na data de 22 a 25 de outubro de 2025. As submissões de artigos vão até o dia 31 de julho deste ano. E uma informação útil: alunos de graduação com artigos aceitos e apresentação confirmada terão isenção de inscrição, desde que a instituição de ensino superior esteja associada à Angrade. Então, esses são os nossos recadinhos iniciais. Eu estou ainda aqui admitindo, né, pessoas na sala, e o nosso tema de workshop de hoje é a criação e atualização do currículo na plataforma Lattes. A nossa convidada é a palestrante Renata Luiza de Castilho Rossini, que eu darei a palavra agora para ela já fazer as apresentações iniciais, para ela se apresentar e iniciar o nosso encontro de hoje do Café Entre Amigos. Obrigada, um ótimo sábado a todos e que a gente tenha aí um excelente workshop. Renata, a palavra é sua. Ok, bom dia a todos. Então, como a Carol falou, eu sou a Renata. Eu falo aqui do Mato Grosso, de Sinop, mais especificamente de Sinop. Alguns de vocês estão com frio, aqui é um calor constante, tá? Aqui hoje a gente está já iniciando a manhã com 30 graus, então tá bem gostoso. Aqui o ar-condicionado reina em todos os horários do ano, em todos os dias do ano, tá? Eu sou doutora pela SPM, tá? Me formei o ano passado. Sou mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia pelo Profinit, que é um mestrado em rede, um mestrado profissional em rede, que é muito legal, o que me permitiu me qualificar para fazer esse workshop, tá? E antes de começar ele, eu posso já compartilhar a tela, Carol? Pode sim, Renata. Vamos deixar ela já compartilhar aqui, já fica certinho. Ótimo, assim eu consigo ver vocês. Eu vou contar um pouquinho antes da gente começar, o que que me levou a criar esse material, tá? Esse material surgiu quando a minha filha foi fazer iniciação científica e ela precisava criar então o seu primeiro currículo. E aí a mãe aqui, que criou o primeiro currículo dela sem muita orientação e foi buscando, eu falei assim, não, eu preciso suavizar a vida da minha filha com esse documento, porque é um documento importante. Então surgiu a ideia de fazer esse materialzinho. E eu ainda estava no doutorado e eu, como boa aluna, levei para Manolita. E falei assim, Manolita, dá uma olhada se eu, né, tô fazendo certinho. Ela falou assim, Renata, que legal esse material que você está construindo. E voltando para cá, no final do ano passado, esse material ficou mais rico ainda para mim, porque eu voltei a trabalhar com as comunidades tradicionais aqui, com a formação dos líderes dessas comunidades. E para acessar editais e alguns projetos de fomento, eles precisam ter o currículo cadastrado na Lattes. Então, assim, esse material ficou mais útil ainda. E aí a Manolita falou assim, Renata, como você está usando muito aí, é um material passo a passo, então assim, não é um material construído para os professores, que vocês já têm uma experiência que é grande, mas é um material que se divulgue para quem está entrando na carreira acadêmica, na vida acadêmica, ou seja, para quem vai para a PIBIC, para quem faz iniciação, tá? Para entender como é esse processo. E a minha base de formação no mestrado, que é em propriedade intelectual, eu tive um professor do INPI que me ensinou a olhar para a plataforma com um olhar diferente.
Então, é esse olhar que eu trouxe com passo a passo para explicar para as pessoas que vão cadastrar e atualizar, certo? Quando tiverem dúvidas, podem ir perguntando, a gente vai fazer de forma bem suave, certo? Vamos lá, então. Então, a nossa agenda hoje, ela é dividida em 4 momentos. Primeiro, cadastrar o currículo, que é bem facilzinho, e a gente se demora um pouquinho mais no atualizar o currículo, tá? Aqui ele fica um pouco mais longo, que a gente vai ver todos os nuances. Salvar as alterações rapidinho e as versões para impressão, que é interessante a gente saber na perspectiva da plataforma. Por que que elas são criadas e como elas são operadas, né, no mercado, certo? Vamos lá, então eu começo com um breve histórico, tá? Então, na década de 80, o CNPq começou a padronizar os currículos. Até então era uma diversidade de formatos, tá? E isso estava sendo feito ainda em formato de papel, tá? E depois eles eram organizados e passados por um sistema que chamava o Bitnet. No final da década de 70, havia mais de 30 mil currículos cadastrados. Então, imagina o volume que era trabalhar e analisar isso quando se precisava de um pesquisador, né? O formato, né, Lattes, como a gente conhece, ele só começou a ser desenvolvido na década de 90, tá? Na década de 90, o CNPq começou a formatar isso. E como é que ele fez isso? Então, ele convidou 2 grupos de pesquisa, o Stella, da Universidade Federal de Pernambuco, de Santa Catarina, perdão, e o César, da Universidade Federal de Pernambuco, e alguns técnicos da Superintendência de Informática e Planejamento, e uma empresa chamada Multisoft. Então, eles criaram esse formato que a gente conhece hoje, o padrãozinho das caixinhas que a gente vai preenchendo, tá? E, opa, dá uma ousadinha aqui. Como nominar isso, né? Na hora de criar, foi montado, ok. O nome Lattes, que nós temos hoje, plataforma Lattes, ele vem então de uma homenagem ao físico brasileiro que descobriu o meson de Pion, tá? Que é um físico que, até então, esse meson de Pion, ele era teórico, tá? Essa descoberta levou a um prêmio Nobel, que não foi dado ao Lattes, e sim a quem coordenava o grupo de pesquisa, tá? Eram 6 pesquisadores, entre eles o nosso brasileiro, mas ficou fora na hora do Prêmio Nobel de Física, tá? Em 2002, iniciou-se então a rede SAIS-TI, em parceria com o Birema, para promover a padronização, tá? E isso levou a admitir outras nacionalidades, entre eles toda a América Latina, Portugal e Moçambique. Então, a gente tem uma plataforma que é intercambiável. Então, hoje, o pessoal de Moçambique acessa a nossa plataforma, nós acessamos Portugal. Então, é uma ferramenta que ficou multipaíses, tá? Na perspectiva do E em 2025, perdão, 2005, foi criado então um comitê que fiscaliza e atualiza, tá? A plataforma Lattes do CNPq. E isso faz com que a gente tenha dinâmicas, sempre tem algumas dinâmicas que mudam na plataforma. Recentemente a plataforma deu um up de visualização e vocês vão ver que ela está muito mais intuitiva. Está melhor de navegar do que há 4, 5 anos atrás, tá? Vamos então para cadastrar o currículo na plataforma, que é a nossa primeira parte da agenda, tá? Como cadastrar então? Acessando esse link. Então aqui todo mundo fala, Renato, não, não tem outro caminho, é esse aqui mesmo, tá? E aqui a gente vai para e passo, tá? E eu trago as telinhas assim para vocês. Aí fala assim, olha, aqui no currículo Lattes, vamos lá nessa coluna aqui, cadastrar currículo, tá? O que que tem de importante aqui, tá? Nessa primeira fase, que é cadastrar informações pessoais, contato, endereço, tá? Nessa fase, o que é interessante prestar atenção, tá? É que os dados têm que ser igualzinho o que estão cadastrados na Receita Federal.
exatamente igual. Nome de pai, nome de mãe, sobrenome, tudo. Ah, professora, geralmente tem isso. Eu casei, e não fiz a atualização dos meus documentos. Ah, que legal. Então vai ter que ir lá na Receita, vai ter que emitir documentos e atualizar tudo certinho. Outro problema que a gente encontra quando vai trabalhar com jovens é a foto. Por quê? Eu falo para eles assim, gente, preste atenção, a foto não é uma foto por perfil de vocês, de Instagram e rede social. É uma foto de rede social, sim, mas é uma foto de rede social profissional. Então a gente pede uma foto discreta, o que que o INPI orienta quando ele me deu essa palestra? É uma foto discreta que dê a visualização do seu rosto, os detalhes do seu rosto. Por quê? Porque quando você vai no congresso, numa feira, as pessoas vão te reconhecer. E elas vão te reconhecer pelo perfil profissional. Então, óculos escuro, boné, chapéu, aquelas acessórios demais atrapalha na hora de você localizar visualmente a pessoa no público. Então, a orientação é que mostre o seu rosto, seja uma foto bonita, mas uma foto discreta, onde você, a intenção seja mostrar os seus traços, tá? Então, isso eu deixo bem claro para eles. É. Vamos lá para o endereço. Endereço, coloco sempre que são dois momentos. Você pode colocar tanto profissional, e aqui os professores colocam profissional. Quando a gente trabalha com a iniciação e com as comunidades aqui, eles colocam endereço residencial, tá? Então a gente trabalha nesse sentido, explicar. Lógico que quando a gente vai para a área profissional, ter o endereço profissional é muito mais prático, é melhor, né? Do que deixar aberto assim. Embora, tá? Esse dado seja visualizado somente para o CNPq. Tá? E essa é uma dúvida bem grande. Ah, professora, mas fala tanto da lei de proteção de dados, e aqui a gente coloca todos os dados. Coloca todos os dados. Mas esse acesso, essa visualização é somente do CNPq. Eu, enquanto pesquisadora que vou buscar um currículo de um parceiro, eu não tenho acesso. Eu vou ter acesso somente ao que ele me libera, que é o e-mail profissional dele. É o máximo que eu consigo acessar. O telefone, o endereço, então eu posso entrar em contato com a instituição, mas endereço pessoal não é disponível, tá? Então, pode ficar tranquilo ao dar essa informação, tá? A sua formação acadêmica e atuação profissional, tá? Aqui, quando você está trabalhando com a comunidade, ah, mas eu não tenho formação acadêmica, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado. Ok, você não tem, mas pode vir a ter. Então, coloque toda a sua formação. Olha, eu tenho ensino médio em escola técnica, que é onde principalmente eu trabalho esse material. Eu estou estudando aqui no IFMT, eu estou estudando na escola SESC, na escola do SESC, aqui temos uma escola profissional. Falei, gente, então vocês têm que colocar aonde vocês realmente estão estudando. E isso é importante para quê? Para que quando futuramente esse currículo comece a ser acessado e você comece a evoluir na sua carreira, eu consiga ver a sua trajetória inteira de dedicação, tá? Então, é para isso que se pede, tá? Então, com essa curiosidadezinha aqui, eu falo para eles, é legal que a Conep consegue ver, a Conep, perdão, o CNPq consegue ver se você realmente vê isso para quando é colocado tudinho, eu falo para quem começa na iniciação no ensino técnico. Consegue ver se você veio de uma escola pública e fez toda a sua trajetória numa escola pública, ou se você fez um mister, né? Um misto entre escola privada e escola pública, tá? E isso é importante na hora da concessão de bolsa, tá? E a gente pode fazer essa análise para a concessão de bolsas. Formação acadêmica e atuação profissional. A atuação profissional, professora, mas eu sou consultora, que tem, né? Os consultores do agronegócio, eles são assim, professora, mas eu sou consultora aqui, eu trabalho com o produtor rural. Eu falei, ótimo, você já é consultor, você tem uma experiência profissional. Professora, mas eu sou a secretária da ONG. Eu falei, perfeito, você é. Entende? O que cabe na atuação profissional é o que você está fazendo hoje. Se daqui a 10 anos, não quer dizer que eu preciso, porque eu estou colocando na plataforma Lattes, que eu tenho que colocar algo vinculado à educação, tá? É a minha realidade, a minha atuação profissional hoje, em 2025, é essa. Hoje a Renata, o que ela é? Hoje a Renata é consultora e a Renata é palestrante, então eu vou estar assim.
O ano passado eu era doutoranda da SPM, a minha atuação profissional era pesquisadora vinculada à Bolsa CAPES. E era isso que era. Então, por isso a gente vai atualizar o currículo. E por isso que essas informações também têm que ser mexidas e atualizadas. Quando há uma mudança de emprego, uma mudança de cargo, você sobe um nível de responsabilidade, é importante vir aqui e alterar isso, tá? Isso tudo para o CNPq demonstra a sua trajetória. Se não tem a substituição, que é bem comum, e aí eles entram em pânico, eu falo, gente, dá para incluir, calma, calma. Esse é um material que geralmente eu gosto de trabalhar quando eu vou educar, fazer a forma de educação com eles, para construir é, passo a passo. Eles acessam a plataforma e eu vou construindo com eles através desses slides, tá? Então eu falo que é bem didático. Área de atuação, e aqui fala, gente, aonde eu atuo? Professor, qual que é a minha área? E aqui é fundamental que você saiba identificar quais são qual é a sua área, qual é a sua sub-área e as palavras-chave, gente, tá? O idioma, palavra-chave é importante? É, tá? Por quê? Porque ela é um buscador dentro do CNPq, da base do CNPq, tá? Então, tenta vincular o máximo possível a sua sub-área e a sub-área que vai determinar as suas palavras-chave, tá? Vamos lá. Feito isso, é fechado a paginazinha do CNPq e você é jogado para essa aqui, que é a parte do EGOV. Por isso que é importante estar tudo padrãozinho, tá? Por quê? Porque a partir do ano, foi 2023, você só acessa usando o EGOV. Então, aí depois eu vou lá, ensino a criar a assinatura do EGOV, você faz o cadastro no EGOV e você vai acessar o seu currículo Lattes a partir do EGOV, tá? E isso é muito legal, que dá uma segurança muito grande para nós hoje, tá? Nós temos isso. Vamos então para o segundo. Gente, se vocês tiverem algum questionamento, é só abrir o microfone e falar, tá? Não guarde para depois, porque pode ser que não dá tempo, porque às vezes eu me perco, então vamos perguntando na hora, tá? Então, atualizar o currículo. E aqui começa, né, a navegação ideal do que a gente busca em termos de informação, tá? O que que nós fazemos aqui, tá? A gente inclui toda a nossa formação acadêmica, as principais áreas de pesquisa, experiência profissional, as produções relevantes, prêmios, liderança de projeto. Então, é um espaço que ele destaca toda a sua trajetória, tá? E na visão do CNPq, ele é o momento que ele consegue ver a sua trajetória e competência de forma estratégica. Então, quando ele precisa buscar algo específico, ele usa ferramentas de busca e vem aqui na sua atualização, tá? E ele vê o quão atualizado você tá? Vamos aqui. Então, a gente volta de novo para a plataforma Lattes e nós vamos aqui para essa coluna, nessa linha aqui, nesse botão, atualização de currículo, tá? O que que nós temos aqui de interessante, tá? Um link para compartilhar, é só copiar e colar, pode colocar na sua bio, isso aqui, aonde você acha. Ah, preciso mandar no formulário, formulário para quem vai pedir bolsa, formulário quando a gente participa de edital, é esse link aqui, tá? Aqui eu falo para os alunos, olha só, que legal, aqui já está atualizado, tá, gente? Tá de 22/1 e já tem uma atualização aqui de maio, tá? Mas eu mantive a mesma tela. Então, só de acessar aqui, a gente tem uma ideia do quão atual é o seu currículo, tá? Tem gente que você acessa a última atualização do currículo dele e aqui é de 3, 4 anos atrás, tá? Então é bem complicado. Fala assim, gente, como é que eu vou convidar um professor, um pesquisador ou um estudante que ele não atualize? Então eu não sei o quão atual, o quão interativo ele está com a área que ele está pesquisando, que ele está estudando, tá? Aqui o que é interessante são as autorizações, e aqui é o que eu falei, olha, não tinha isso antes, a gente só tinha essa barra aqui em cima, hoje já tem como facilidade
esse link aqui rápido para atualizações. Então, eu quero atualizar só um elemento, só um artigo. Então, eu venho aqui, clico em artigo e ele vai direto para aquilo. Eu não preciso ir lá em cima e fazer todo o processo, tá? Para facilitar a vida de quem está na iniciação não científica, a Unesp, há uns 4 anos atrás, criou essa tabelinha que eu compartilho assim que nem água, gente. Por quê? Principalmente para os estudantes. Porque ela dá uma síntese do que atualizar, tá? Então, eu falo, gente, olha, isso aqui é o básico, o arroz que eu falo que é o arroz de festa, que vocês têm que atualizar pelo menos 2 vezes ao ano. O interessante, segundo o CNPq e o meu professor do INPI, o professor Douglas, ele falou assim: o ideal para a gente não se estressar é que a cada 3 meses você venha e dê uma atualizadinha no seu currículo. Porque a cada 3 meses você tem palestra, você tem congresso, você tem uma publicação que está ali aprovada, mas não está publicada ainda, que é interessante, está ali, que te coloca numa rodada de atualização interessante. Mas, como para os professores a vida é muito corrida, coordenando tudo, então pede-se que atualize a cada 6 meses. Então, eu falo, gente, parece brincadeira, né? O professor vai entrar no período de recesso, o que ele deve se preocupar? Atualizar o Lattes dele. Então, professores que estão entrando agora no recesso de julho, o CNPq agradece se atualizarem o seu Lattes. Dezembro, quando vão entrar num recesso maior, CNPq pede, e daí eu falo assim, que é o top da cereja pro CNPq, quando os professores vão lá em dezembro e atualizam categoricamente todo o seu currículo. Por quê? Porque ele inicia um novo banco de dados, novo ano, muito atualizado. Para quem está em mestrado e doutorado que tem que fazer relatório de bolsa, fala, nossa, tem que fazer o relatório e tem que atualizar. Gente, é muito importante atualizar e fazer o seu relatório. O relatório de bolsa dá para você cadastrar ele no Lattes e é importante fazer isso também, tá? Vamos lá então para atualização. De forma geral, a plataforma Lattes, está organizada nessas caixinhas superiores aqui, ó, para vocês, tá? Dados gerais, formação, atuação, projetos, produção, patentes e registro, inovação, educação e popularização de ciência e tecnologias, eventos, orientações, bancas e citações, tá? Então, ela vem nessa exposição. Mas quando a gente vai atualizar, e aqui a gente pede assim, olha, toda vez que você muda a sua área de atuação, ou seu subfoco, ou você está como responsável por mais uma atividade, a primeira coisa que a gente pede que atualize é o seu texto inicial do currículo, tá? Por quê? Porque ele é a síntese de referência para busca. Então, sabe quando a gente vai fazer uma busca de artigos, que a gente só lê o abstract? Também o pessoal do CNPq quer buscar um pesquisador para chamar ele para ser consultor em um determinado projeto. O que que eles leem? Fazem a busca, o que eles leem? O resumo, tá? Então, é isso aqui. Aqui eu coloco o que é essencial da minha trajetória, tá? Então, o que eu quero que se veja sobre mim, eu coloco aqui. Então, o foco aqui é dar visibilidade sobre a sua atuação. E principalmente, aí você tem a atuação profissional, a sua formação acadêmica e a sua atuação em termos de responsabilidade. Então, ser editor, ser revisor, você coloca aqui, eu sou coordenador, eu sou diretor. Destaca aqui, porque isso é importante para o CNPq quando ele vai buscar um consultor ou um pesquisador para ser líder de projeto que isso esteja destacado. Então, se isso está destacado aqui no resumo, esse currículo automaticamente é pensado, tá? Para uma análise mais profunda. E depois vocês vão ver sobre a impressão do formato do currículo, como que eles analisam isso, tá? Então, e esse texto, ele varia de 1.000 até 4.000 caracteres. Então, dá para fazer um texto bem legal, tá? E atualizar certinho. Vamos lá. Esse daqui é legal. Que é prêmios e títulos,
tá? Isso aqui é para os professores de carreira que são premiados, né? E às vezes falam assim, nossa, mas é mais um para me lançar. Então, professores, é mais um. E é muito importante, tá? Por quê? Porque quando o CNPq tem interesse em consultores, essa daqui é uma ferramenta de análise para eles, tá? Quanto mais premiado, quanto mais títulos, né, honrarias o pesquisador recebe, mais destaque ele tem na sua carreira, tá? Então, dificilmente você vai ser, eles vão convidar para ser consultor ou líder de um projeto grande quem não tem premiações, quem não tem títulos, quem não tem destaques. Então, para os professores de carreira, isso aqui é importante atualizar. Embora pareça maçante, mas para o CNPq é uma ferramenta legal para chamar consultor, tá? Ou para chamar para uma revisão de projeto. Tem um projeto grande que a gente precisa de revisores e avaliadores de pré-projeto. Então, eles vêm aqui, pegam, ó, quem que recebeu premiação no último triênio na área de inovação, na área de sustentabilidade, na área de linguística. Então, essas pessoas que são destaques é que serão analisadas para serem convidadas, tá? E isso eu só fui saber com o professor Douglas do INPI. Para mim, até o mestrado, era só sobre mim, não era sobre o CNPq. Então, depois das aulas com o professor Douglas, eu vi o quão diferente é a disposição das informações, tá? Então, aqui incluí um novo item, né? A minha vida na SPM foi bem intensa, a Manolita me exigiu, foi gostoso. E aí você vai incluindo ó, premiação, títulos, a entidade promotora, né? Se você vai tornar isso público ou privado, o ano, tá? E salva. Não são muitas informações, né? Eu falo que aqui deveria ter palavras-chave também para vincular de forma mais clara, mas eu espero que o CNPq evolua um pouquinho. E agora nós vamos lá para aquela aba da produção, tá? Atuação em projetos. Ó, a gente já passou por formação antes, atuação também. Projetos. Eu não trabalho projetos aqui ainda, porque projetos a gente trabalha com professores mais graduados, professores que têm carreira, né? Já bem ampla. Então, eu não trago nessa leitura, por quê? Porque eu estou voltada para pessoas que estão na iniciação e que estão criando e atualizando suas primeiras versões do currículo, tá? Então, a gente vem aqui que é o grosso de atualização, que é essa parte de produção. Nota que essa aba, ela é dividida em três colunas, tá? E isso é bem legal, por quê? Porque o CNPq olha especificamente o que ele quer aqui. Eu quero produção bibliográfica. Então, essa é uma ferramenta de pesquisa para o CNPq. Produção técnica e outras produções, tá? Então, olha só como ele já divide. É produção. Então, eu tenho isso. É produção bibliográfica, é produção técnica e outras produções, que é artística e cultural, tá? Que a linha artística e cultural eu também não trabalho aqui, por quê? Porque ela é muito diferente para nós que estamos na academia. Então, quando a gente vai trabalhar com o pessoal de comunicação, o pessoal da cultura, é outra leitura que a gente traz aqui. E aí são outros graus de visitação que a gente vai. A gente vai para outras entidades, para além do CNPq, para fazer a análise dessas produções, tá? Então, vamos ver algumas só. Então, artigos completos e publicados aqui. É o primeiro item, acho que é o mais atual, quando a gente fala de iniciação, tá? Então, primeira informaçãozinha, gente, acho dói. Acho dói, traz ele para cá. Então, primeiro a gente vai lá, explica o que é o dói, como localizar o dói e traz ele para cá, né? Depois, o nome do periódico, e aqui dá um pouquinho de confusão, tá? Por quê? Porque às vezes o nome do periódico que a gente recebe tá diferente da sucupira. E daí, às vezes, a gente precisa ir lá na sucupira e pegar o nome que está cadastrado lá, porque ele faz esse cruzamento, tá? E essa confusãozinha começou a dar quando a gente abriu as revistas no formato digital, não foi integrado as revistas digitais com as físicas. Elas têm um ISSN diferente.
Ainda tem. Diz que futuramente vai passar só a ser virtual, então vai integrar esse número. Então você precisa estar bem atento, que o pré-print sai na digital e depois a publicação física sai no impresso. E aí muda de novo. E aí você tem que vir aqui e atualizar, tá? Então são bem detalhoso isso, tá? Então vamos lá, informa o DOI, aí vem o título, aí o idioma, o meio de divulgação, se é digital, se é físico, o ano, tá? A homepage, tá? Esses dados tranquilos. O que eu trago aqui de diferente que eu gosto? Então, eu coloquei todos os autores, tem gente que, principalmente na iniciação, eles costumam colocar só o orientador e os colegas eles não colocam. Quando eles têm alguma publicação, eu falo, gente, eu tenho que colocar todos os colegas. Professora, mas tem muito colega, porque geralmente os grupos deles são grandes. Professora, muito colega para cadastrar. Falei, mas tem que cadastrar, gente, tem que estar todos aqui, tá? E aí falou, olha, dá para adicionar todos. E todas as suas parcerias vão ficar descritas aqui, tá? Inclusão de autor, e eu trago um a um, tá? E aqui outra coisa que eu destaco de novo é as palavras-chave. Gente, palavra-chave para o CNPq é muito importante, tá? Você vem de novo da área, da sub-área, da sua teoria ou do seu método, tá? Você tem até 5 palavras-chave, é legal ter aqui, tá? Vamos lá. A outro dado, a área de conhecimento, tá? E aqui a gente coloca duas áreas de conhecimento. A minha teoria conversa somente com a área pública, mas não afeta nenhuma ONG, não afeta nenhuma outra entidade, tá? Quando o seu trabalho tem alguma vinculação com o mercado, a gente pede que indique aqui o setor de aplicação na tabela KNAI. Tá? E aqui a gente começa a conversar sobre o impacto do seu trabalho. Aonde o seu trabalho está impactando? Que setor da economia o seu trabalho está impactando? Tá? Então, é um dado importante, sim. A gente não, eu costumava não dar muito valor. Tem alguns colegas que não davam muito valor e que não colocava isso. Eu falei, gente, vamos começar a dar valor porque isso demonstra o impacto social do seu trabalho, tá? Então, esse é um dado bem importante de ser colocado. Voltamos aqui para a nossa coluna. Artigos aceitos para publicação, tá? E aqui a gente tem o mesmo padrãozinho. O que difere, né, é o ano previsto para publicação, tá? E aí, o que acontece geralmente? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. As pessoas colocam o pré-print aqui, cadastro pré-print, né? O aceite. Depois o artigo é publicado e esse ainda fica como aceite. Por isso, e aí é a questão dos 3 meses de atualização, tá? Que o CNPq vê. Porque no prazo do aceite até a publicação, rola de 3 a 6 meses. Ultimamente, 3 meses tem dado prazo certinho. É uma revista ou outra que tem um trâmite mais longo interno que muda isso. Mas 3 meses faz atualização. Então, sai pré-print e fica somente o artigo publicado. Ah, é só digital ainda, Renata, mas ele já está publicado. Ele saiu de pré-print, de uma intenção para ação real, tá? Outro importante é livros e capítulos, né? E aí, quando a gente está no doutorado, no mestrado, a gente não dá muita importância para isso daqui. A gente fala assim, ah, mas isso não vai pontuar muito para minha carreira, isso não vai pontuar muito para mim. Mas para o CNPq, para a trajetória, isso demonstra o quão didático você é. Escrever capítulos de livros e livros demonstra a didática do professor, do pesquisador. Então, é importante trabalhar sobre isso, é importante analisar isso daqui como uma ferramenta didática. Trabalhar sobre isso, é quanto a gente consegue facilitar a nossa comunicação científica num instrumento que chegue a todos, que é através de livros e capítulos de livro, tá? Então, vamos lá. O que que a gente precisa? Selecionar ali o tipo de produção, se é livro ou capítulo. Eu não tenho nenhum livro ainda, espero um dia conseguir. Estamos trabalhando para isso, tá?
e ele vai direitinho. Então, agora nós vamos para a produção técnica, para outra abazinha. Então, olha, nota que eu saí da produção bibliográfica, eu não percorri todos, tá? Que aqui tem prefácio, tem texto de jornal e revista. Então, esses eu não vou percorrer todos porque seria muito tempo. Então, eu fiz uma seleção só do que é mais comum, tá? Então, nota que nós fomos para outra aba aqui dentro de produção ainda, que é a aba de produção técnica, tá? Então, a produção técnica, ela abrange as atividades que aplicam o conhecimento científico e técnico de forma prática. Aqui a gente visa a prática. Assessoria, consultoria, extensão, trabalhos técnicos, curso de duração, tá? Desenvolvimento de material didático, editoração, maquete, relatório de pesquisa, tá? Entrevistas, algumas mídias sociais que vocês têm, e usam ela de forma profissional, então elas vão ser elencadas aqui, desde que elas sejam voltadas para a área de difusão de conhecimento da área técnica mesmo, tá? Então vamos lá. Eu selecionei aqui, vamos lá, o desenvolvimento de material didático. A Renata é diferente o desenvolvimento de material didático de capítulo de livro? É, tá? Quando um pesquisador ele evolui para escrever capítulo de livro e livro, ele está no nível de maturidade, o qual nós que estamos, no mestrado, doutorado, a gente está entrando nessa carreira mais madura, nós ainda não temos. Então, qual que é o nosso foco aqui? Desenvolvimento de material didático instrucional, tá? Que é aquele que você vai usar na sala de aula mesmo, tá? Aquele que é voltado para a educação ali, para a formação na base, tá? Então, você vem aqui. O que que a gente vê aqui de diferente? Você tem a natureza, tá? Você tem o endereço se você vai disponibilizar, se a sua instituição vai disponibilizar. É um dos seus trabalhos, dos seus 10 principais trabalhos? Geralmente não é. Qual que é a finalidade? A finalidade aqui também é importante destacar, tá? Aqui eu trouxe de novo, só para destacar a importância dos relatórios, tá? Por quê? O que que o CNPq analisa aqui quando ele vê que você entrega relatórios de pesquisa ou documentos técnicos? É a sua responsabilidade e compromisso em relação a prazos, a cumprimento de regras, tá? Se você é membro de um projeto e você não atualiza aqui e a sua equipe atualiza, então vai ficar um descompasso entre o que a sua equipe está fazendo e o que você está fazendo. Se a sua equipe toda atualizou, entregou os relatórios e atualizou aqui no seu currículo, na hora que o CNPq analisar a produção do seu grupo de pesquisa, se você não tiver atualizado aqui, você vai estar em falta. Então, quer dizer, você é um pesquisador que tem problemas de entregar as coisas no prazo. Tá? E isso é importante quando a gente está em grupos de pesquisa, quando a gente está no doutorado, quando a gente está no mestrado, que a gente é bolsista. Tá? Essa é uma informação importante para o CNPq. Tá? E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Dados gerais, o título do projeto, o ano, o meio de divulgação, o nome do projeto, o número de páginas, a instituição, se vai ser público ou não, tá? Coloca todos os dados lá. E agora eu vou para outra base, que é patentes e registros. É comum a gente trabalhar com patentes e registros? Depende a área de formação do pesquisador, tá? O que que a gente coloca aqui? E aqui é bem legal quando a gente vai para a área de água, a área das engenharias, aí eles acham que a gente não sabe o que está falando aqui, tá? O que que eu coloco aqui? Toda a produção que necessita de proteção de propriedade intelectual. Patentes, software, cultivares, desenho industrial, marca, topografia de circuitos integrados, tá? Tudo que necessita de proteção intelectual, de propriedade intelectual, tá aqui, tá? Desde que ele seja tecnológico. E aqui tem uma confusãozinha que depois tem a aba de inovação, aí tem gente que fala assim, ah, mas eu coloco aqui, vou colocar inovação. Vai, tá?
Qual que é a diferença? A tecnologia de registro que necessita de proteção de propriedade intelectual, ela nem sempre vai estar no mercado. Essa é a diferença. Para você cadastrar quando é inovação, ela tem que estar sendo aceita no mercado. Ela tem que ser útil para o mercado. E ela deve estar no mercado. Aqui, ela não precisa estar no mercado. Ela só precisa da proteção, tá? Então vamos ao que interessa aqui. Ó, aqui é o que eu falei para vocês, ó. Patentes e registro, e aí abre essa coluna aqui, tá? E a gente tem lá patentes, programa de computador registrado, cultivar protegida, cultivar registrada, desenho industrial registrado, marca registrada, topografia de circuito integrado. Tudo isso daqui é registrada no INPI, no caso das cultivares, no mapa, tá? São áreas diferentes de registro. Mas eu preciso trazer aquele número que eu consigo nesses outros órgãos para cá. Então, eu só posso lançar depois que esses outros órgãos me darem um número de registro, tá? Nesse caso aqui, eu trouxe só patente, tá? No Brasil, especificamente, quem faz os registros de patente é o INPI. Só ele. E ele dá um númerozinho que varia de 8 a 10 dígitos, tá? Dependendo da classificação e dependendo da família, tá? Então, a gente tem a classificação e tem a família. Aí determina um númerozinho, tá? Vamos lá. Educação e popularização de ciência e tecnologia. Eu pulei inovação porque a inovação é aquilo que eu falei para vocês, ó. Se vocês voltarem aqui em inovação, inovação vocês vão ter uma aba muito similar à da de registro de patentes, tá? Porque aqui eu posso ter lançado na proteção, mas eu vou lançar em inovação somente aquilo que é útil para o mercado. Ah, digamos aqui, eu desenhei, sei lá, o que eu criei? Criei uma nova caneta, tá? Fui lá, fiz a proteção dela, tenho registro de patente e a minha caneta está sendo comercializada agora por todos os professores, né? Todos os professores estão utilizando essa caneta que escreve tanto no papel quanto no quadro, né? Digamos que eu criei assim, um padrão que ela fica fininha para escrever no papel e ela fica com a ponta grossa quando vai para o quadro. Seria top. Seria uma só que a gente carregaria a vida toda, né? Eu só posso lançar a minha caneta, destacar ela de patente para inovação depois que ela é comercializada e aceita. Isso é o que difere do registro de patentes para inovação. Então, inovação é só quando está aceito no mercado. Mas vamos lá para o que é importante, de novo, para o CNPq na área de educação e informação, tá? Aqui, educação e popularização de ciência e tecnologia, tá? Esse é um espaço destinado às atividades que promovem o conhecimento científico e tecnológico para diferentes públicos, tá? Então, isso aqui a gente sai do meio acadêmico e vai para o geral, vai para o coletivo, tá? Inclui, então, produções de artigo, livros, capítulos, textos de jornal, entrevista, programa de computador, produções artísticas, tá? O importante disso é que ele seja voltado para o público em geral, tá? Então, aqui é o espectro maior do que a academia. Então, aqui vai um monte de coisas. Você vê que é uma aba que ela vai bem além. Aí, o que eu trouxe diferente aqui? Trabalhos publicados em anais de evento, apresentação de palestras. É aqui. Eu falo que aqui os professores que têm carreira já consolidada, eles nadam de braçada aqui, porque aí fica chato para eles atualizarem isso daqui. Falarem, ah, mas eu fiz tanta coisa, tem que colocar aqui. Destaca só o que é principal, professor, que tem mais relação com a sua atuação enquanto pesquisador. Então, aí você consegue formar uma corrente a mais, né? Então, na academia eu produzo isso, trabalho com isso, e aqui eu também atuo dessa forma, tá? O que eu trouxe aqui diferente, só para destacar: organização de eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas. Geralmente, o professor de carreira, ele é convidado a liderar nesses eventos, tá? Eu gosto de pegar como exemplo o próprio a grade que tem as áreas, o ENAPAD, que tem as áreas de atuação, e aí tem o líder, e tem os professores convidados, os avaliadores, e tem
os alunos os estudantes que ajudam na organização do evento. Então, aqui é um espaço destinado a quem trabalha diretamente na organização do evento. É diferente de quando você participa, tá? Então, aqui, o que que você tem? É um concerto, é um concurso, é um congresso? Você marca aqui, tá? Qual que é a natureza dele? O título dele, a instituição, a duração. É um evento itinerante? E aqui é legal, quando você tem um evento itinerante, acontece bastante quando a gente trabalha com SESC, Senai. É importante você destacar. Por quê? Porque é sua capilaridade. Na hora que o CNPq vai analisar, ele fala assim: nossa, esse pesquisador, esse professor aqui, ele tem capilaridade. Ele vai para qualquer. Então, assim, ele não tem problema de se deslocar. Ele é um cara aberto. Então, é um cara que eu posso convidar ele para fazer várias incursões pelo país que ele vai. Para a gente parece uma informação não muito relevante, mas quando a gente vai considerar que a plataforma é uma ferramenta, é um instrumento de análise da carreira de ciência e tecnologia do país, do governo, essa é uma informação importante, tá? Vamos lá, novamente, participação. E aqui, participação em eventos, congressos, exposições e feiras é diferente da organização. Organização, eu tenho responsabilidade na execução do evento, tá? Isso te coloca de novo em evidência para o CNPq, dizendo que você é uma pessoa que tem compromisso, que você é uma pessoa que se destaca na sua área, que você é uma pessoa que entrega o que você propõe, tá? E que o CNPq pode contar com você, tá? Aqui é a sua participação, tá? Aqui a participação é aqueles que eu fui, participei, né? Fiz, apresentei meu trabalho, mas não é o foco, né? Não estou lá na organização. Ele volta no mesmo formato e aqui o que difere é o tipo de apresentação, tá? Se foi pôster, se foi painel, se foi apresentação oral ou outras, tá? Que aqui a gente tem, hoje tem apresentações digitais que a gente faz aqui também, se é filme, foi música, você coloca aqui também, tá? Tá? Se for internacional ou nacional, regional ou local, é importante destacar para ver aonde você está indo, tá? A cidade, o link. Por que que o link é importante hoje, tá? O link é uma forma de verificação, tá? E hoje o que a gente pede para quem está organizando o evento, isso eu esqueci de colocar no anterior. Quando as pessoas estão organizando o evento, é importante hoje que você crie, principalmente para quem vai emitir certificado, que você crie um QR Code ou um mecanismo de validação, tá? Onde eu, enquanto organizadora de um futuro evento, eu consigo consultar, ou mesmo do CNPq, ou mesmo de uma universidade que quer dar uma bolsa, eu consigo consultar se aquele certificado que está aqui, ele é verdadeiro, tá? E isso, o CNPq vai começar a exigir, a gente vai começar a ver essa mudança que é a autentificação, digital desses documentos. Por quê? Porque tem gente que infla o currículo com certificados falsos, tá? E isso causa um boom dentro da análise do CNPq. Então, dados falsos, hoje é uma coisa que o CNPq está se preocupando, tá? Por quê? Porque você faz a busca por isso, digamos assim, eu vou buscar quem organizou congressos internacionais. Tem gente que é capaz de mentir sobre isso, tá, gente? E eu não consigo hoje, no sistema que nós temos hoje, validar se essa informação que ele tem aqui é atual ou não. Então, quando a gente faz aqui, tem esse link, vai ter mais futuramente aqui, a gente vai ver mais um link de validação, tá? Ele vai ter que deixar o link ali dele de validação daquele certificado para a gente conseguir verificar. Isso vai valer para diplomas e para tudo mais que a gente, certificados e tudo mais que a gente tiver que nos provem participação, que nos prove informação, tá? Então, eu sei disso por quê? Porque o professor Douglas continua trabalhando e ele é membro da equipe que
atualiza e que vê a aplicabilidade da plataforma Lattes. Então, ele fala assim, futuramente a gente já vai estar com isso, já está no escopo, só não estão sabendo como exigir que as instituições façam isso, tá? Então, vamos lá. Eventos de organização. Aqui é a organização e aqui são feiras mais comuns, ó. Curadoria, montagem, museologia, organização e outros. A Renata é diferente daquela outra. A outra aba, a gente estava falando da área acadêmica específica. Aqui é da popularização. Então, quando eu estou lá na outra aba, deixa eu botar aqui. Nessa aba de educação e popularização e ciência, tá? Eu estou falando do que eu faço para educação, para formação de forma aberta. Aqui são diversos eventos, tá? É qualquer tipo de evento que eu participei ou que eu organizei, tá? Um exemplo que eu gosto de dar, eu atuo na área de sustentabilidade, né, e na área de formação de propriedade intelectual. Mas eu também organizo eventos na área de dança, porque eu gosto de dançar. Então, eu organizo eventos na área de dança. E é uma coisa que eu tenho que voltar a atualizar. Então, além de pesquisadora na área de sustentabilidade e inovação e propriedade intelectual, eu trabalho com a área artística de dança aqui no Mato Grosso. Então, eu vou voltar, agora estou voltando para o próximo semestre, a gente tem um evento de dança, eu vou estar trabalhando aqui, então eu vou ter uma atualização aqui. Hoje eu deveria atualizar somente o certificado de participação, tá? Então aqui eu estou para fora, mas eu ainda estou atuando na comunidade, tá? Ele vem da mesma forma, tá? Aqui a gente tem orientações e supervisões concluídas. Por que que eu trago isso daqui quando eu vou falar com o pessoal da iniciação científica, tá? Porque esse é o olhar que a gente tem que ter para a busca de um orientador, tá? Não dá para mim vir aqui e ver assim, o meu orientador, eu quero aquele pesquisador para ser meu orientador, né? De repente ele não tem, você vê uma lacuna que ele não está orientando mais. Você tem uma lacuna aqui que ele não atualizou, o que que você vai ler? Ele não está recebendo novos estudantes. Ele não está, acompanhando novos estudantes. Será que é viável ir atrás dele? Ou ele está com problema de saúde, ou ele está com afastamento para ele estudar, alguma coisa está acontecendo. Então, é importante para o estudante vir aqui e olhar nesse setor no currículo do professor se ele vai ter disponibilidade, tá? Então, em termos de cadastro, se é dissertação de mestrado, se é tese, se é monografia, tá? Se é iniciação, se é supervisão de pós, se é orientação de outra natureza. Então, você coloca tudo aqui. E qual que é a importância disso quando você tem um orientando? Professor, quando você cadastra o seu orientando aqui, vai vincular o dele. Então, assim, o currículo de vocês vai ter uma ligação dentro da base de dados do CNPq, tá bom? Então, ó, orientador principal, co-orientador. Então, vai amarrando. Se você tem um co-orientador, vai amarrando tudo isso na hora que o CNPq vai fazer a busca, tá? Tem financiamento? Tem bolsa ou não? Coloca ali. É importante para o CNPq saber quantos professores estão acompanhando bolsistas, tá? Por quê? Porque o bolsista exige, espera-se dele um comprometimento maior. Espera-se dele uma dedicação exclusiva àquela pesquisa. Então, espera-se dele mais resultados. E o CNPq espera que o orientador dele cobre mais ele por isso, inclusive na entrega dos relatórios. Tá? Então, quando o estudante atrasa para entregar o relatório, atrasa para atualizar o currículo, tá? O CNPq pode olhar isso como uma corresponsabilidade do orientador, tá? Orientações e supervisões ainda concluídas, e aqui a gente tem de novo a palavra-chave, a área do conhecimento e o setor. Vocês notem que aqui a gente voltou igual ao artigo, porque aqui a gente mede impacto também. Então é importante dizer, não, mas eu estou orientando, Renata, uma monografia que é destinada à área de hotelaria. Então, o seu KNAI aqui é hotelaria. Ah, mas é voltada à área de produção de soja. Então, seu KNAI vai estar aqui como produção rural, à base de soja, tá?
Porque geralmente, principalmente quando a gente está na faculdade, isso acontece. O aluno vai fazer a monografia dele, ele escolhe uma atividade, escolhe uma empresa e estuda aquela empresa. É muito comum. Então, você vai lá no setor daquela empresa e coloca. Então, aquele trabalho de orientação, professor, impacta essa área, pode impactar. E aí a gente está falando impacto de produção mesmo, que é o que o CNPq está trazendo mais à tona, está cuidando mais agora para medir impacto. Antes media-se muito publicação em escala acadêmica e agora a gente está olhando uma visão mais próxima ao impacto social das pesquisas e de todos os estudos desenvolvidos para a academia, tá? Vamos lá. Orientações e supervisões em andamento. E aqui eu falo, gente, quem está iniciando mestrado e doutorado está apaixonado por um pesquisador para ser seu. Olha aqui. Primeiro faz o seguinte. Vai lá na instituição que está vinculada a esse professor, que você quer estudar. Olha o manual dele e vê quantos orientandos máximo esse professor pode levar. E aí você vai no currículo desse professor e vê se ele tem essa brecha. Se ele tiver preenchido aqui, atualizado certinho o currículo dele, com um número exato, digamos assim, eles podem ter, pelo menos nas instituições que eu conheço aqui, o professor pode ter até 10 orientandos, fechando o ciclo anual, né? Então, ele sai, digamos que ele vai largar dois no final do ano e vai admitir mais dois no próximo ano. Então, se ele está com 10 agora no início do ano e a minha seleção é meio de ano, dificilmente eu vou conseguir pegar ele sem que eu entre em contato diretamente com ele. Então, não vão com a banca de seleção querendo aquele pesquisador específico, sem fazer essa análise e sem fazer o contato pessoal. Porque a chance de você não conseguir aquele pesquisador é grande, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta legal para quem está entrando em mestrado e doutorado, analisar quem vai ser o seu orientador, tá? Então, aqui, supervisões em andamento, título do trabalho orientado, então vai vincular quando tiver a bolsa, vai estar lá, tá? O tipo de orientação, a instituição, se é bolsista, sim ou não, tá? Apenas para dissertação de mestrado e teste de doutorado, ó, o tipo de orientação. É o orientador principal ou é o co-orientador? Lembra que eu falei que ia vincular? É aqui, tá? Quando você tem essa orientação, você vai fazer essa atualização das suas orientações correntes, aqui vai vincular você ao co-orientador, o orientador e ao estudante. Vai ficar amarradinho, tá? E aí a gente volta de novo, tá? Agência financiadora, palavras-chave, área de conhecimento e de novo o que nós tem lá embaixo, tá? Bancas. E aqui os professores têm um monte para lançar, né, professores? Final de ano, final de semestre, é aquele, como diz o mineiro, é um toró que vocês têm de ata para colocar aqui, né? Então vamos lá, participação em bancas. É importante? É a sua maturidade de avaliação de trabalhos acadêmicos, que consta aqui como informação para o CNPq. E aí vocês têm exames de qualificação, ó, mestrado, doutorado, exame de qualificação, curso de aperfeiçoamento, especialização em graduação. Aqui é importante para o CNPq o quê? Tá? Que eles olham. Graduação nem tanto, né? Porque eles focam sempre em consultores e pesquisadores para ser líder de projeto. De exame de qualificação de mestrado para cima, tudo é importante. E quanto mais atual o ano aqui, melhor para se destacar, tá? Vamos lá, o tipo da instituição e vocês veem de novo, ó. Nome dos participantes da banca, por que que é importante isso daqui? O que que o CNPq faz de diferente agora, está começando a fazer? Ele começou a estudar a rede de participantes em banca. Porque se você tem uma rede que se repete entre as instituições, eles estão analisando tendência, tá? Então, o que que se pede hoje? O que que o CNPq analisa, tá? Entre os participantes, gênero, tá? E distância.
tá? Entre as instituições. Então, quanto mais distante eu tiver, mais capilaridade a minha instituição vai ter, tá? Mais ampliada essa rede vai ser. E se essa rede não se repetir nos ciclos de avaliação do CNPq, dessa esfera, quer dizer que essa instituição, esse professor, ele tem uma rede ampla de contato. Então, ele tem N possibilidades de pesquisa, tem N lugares que o CNPq é capaz de explorar projetos com ele, tá? Então, para nós parece uma informação irrelevante, mas para o CNPq tem outra visão sobre isso, tá? E aí a gente vai de novo, dos participantes, palavra-chave, né? E agora a gente vai para citações. Citações, graças a Deus, está evoluindo. E evoluiu muito, tá? Então, citação é o número de vezes que o pesquisador é. Mas o que acontece? O que aconteceu de gostoso, tá? É que com o DOI, isso é puxado automaticamente hoje para o seu currículo. Então, você vai lá, confirma pelo Crossref e vai ser tranquilo. Quando não tem o Crossref, o que que acontece? Você tem que atualizar lá manualmente, tá? Ano a ano. Toda vez que você vai atualizar, você tem que fazer isso. Isso acontece para revistas que têm um baixo impacto ainda, que não estão indexadas nessas bases, que possuem vínculo cross-ref. Então, aí quem está publicando nessas revistas, e eu falo que é o caso da iniciação científica, então a gente, enquanto instituição, a gente vai lá, pega esses trabalhos que estão vinculados à nossa instituição, isso eu falo isso enquanto supervisora de produção acadêmica de uma instituição, eu trabalhei nesse sentido. Então, a gente pegava toda a produção dos nossos de iniciação científica e da graduação e a gente acompanhava. Como eles publicavam em revista de baixo impacto, no final do ano a gente fazia uma busca e pedia para as revistas, que as revistas aí têm o maior controle sobre aquele trabalho. E daí a gente pedia para os alunos atualizar, ou a gente atualizava na nossa página, tá? Da instituição. É um trabalho árduo? É, mas era um trabalho que valia a pena. Então aí os alunos começavam a ver. E como era iniciação, a gente contava acesso, pedia para a revista mandar para nós um relatório de acesso. E a gente começou a falar para os estudantes nossos o quanto aquele trabalho deles estava acessado, né? Era visto. E isso deu um impacto no interesse dos alunos participarem da iniciação científica. Então, a gente começou a ter um maior número de inscritos nos nossos processos de seleção de bolsa para iniciação científica. Então, tinha mais alunos, porque eles falaram assim: nossa, o meu trabalho foi visto por 300 pessoas, o meu trabalho foi visto por 100 pessoas. Deu um orgulho inflado neles que no outro ano a turma que estava vindo queria ter mais. Então, a gente começou a ter uma seleção bem legal dentro da instituição, porque a gente começou a fazer isso e publicar no site. E eu estou falando do IFMT aqui, que eu trabalhei como professora convidada com eles durante 2 anos e eu cuidava dessa parte de produção acadêmica. Então, a gente fez esse movimento e a gente começou a ter uma seleção melhor de bolsistas para a iniciação científica, tá? E eu sei que eles seguem com isso ainda. Então, agora a gente vai para outra fase, tá? Da nossa agenda, que é salvar o currículo na plataforma Lattes. E aqui são orientações só de cuidado, tá? Que é esses cuidados aqui nos avisos. Que geralmente a gente faz. A gente vai lá, atualiza todos os dados. Mas alguns professores esquecem de vir aqui nessas caixinhas, tá? Essas caixinhas aqui, elas são esquecidinhas às vezes de vir aqui e dar as devidas informações. O meu tá com risco aqui, tá? De marcar a declaração, a autorização para a versão em inglês é muito importante. Mas eu não domino inglês, eu domino outro idioma. Mas é importante. Na academia, o inglês é o idioma que reina. Então a gente tem que vir aqui e fazer isso, tá? Os e-mails de contato, gente, é importante ter 2 e-mails de contato, tá? A dois, né? É importante ter dois. Vai que você perde a senha de um. Né? Vai que você aconteceu alguma coisa e você perdeu aquele e-mail. Então coloca mais um, né? Ah, vou atualizar. E aqui também é interessante, ó. Quando você troca de instituição, eu oriento a colocar o seguinte: um e-mail institucional e um e-mail pessoal. Tá? Quando você troca de instituição, você vai lá no primeiro, aí atualiza esse e-mail, que é o e-mail institucional. E o outro você mantém o e-mail pessoal, tá?
E agora aqui é as versões, gente. Aqui é o momento que eu gosto, tá? Porque é o olhar do CNPq sobre essas versões aqui de impressão. Essa coluna aqui, ó, esses ícones aqui são novos no layout da plataforma, tá? E aqui vocês têm um monte de informação, informação de rede, tá? De perfil, de editorial. Eu vou voltar tudo só para responder aqui, Carol, depois a gente volta para lá. Tudo bem. Renata, a Tá, gente retomou a gravação aqui, tá bom? tá joia. Tá, vou voltar ele aqui. Nossa, cadê? Produção técnica. Ele tá aqui na produção bibliográfica, tá? Editorial, você vai lá em produção bibliográfica. Produção bibliográfica. Tradução, prefácio e pós-fácio, tá? Aqui você pode lançar nesse campo ou então aqui em produção técnica, editoração, Uhum. Tá tá? certo. Obrigado. Tá? Quando você faz tradução aqui e quando você faz editoração aqui em produção técnica, certo? Certo. Então Obrigado. é ótimo que tem essa preocupação, que é uma informação que a gente quase não vê, tá? Uhum. Mas é importante para vocês terem essa. E vamos lá, no finalzinho, vou passar rapidinho. Depois dá para editar, Carol, tirar essa parte de voltar aqui. Citações, Verdade. tá? Nata, poderia fazer uma pergunta rapidinho? Pode, Jorge, estamos aqui para isso. Tá, eu queria saber, eu vou fazer um curso no semestre que vem, no final desse semestre agora, que é um curso é no série Sapientais, são algum, 2 meses de curso, mais ou menos. Eu queria saber se é interessante colocar isso no Lattes, ou se é mais para o meu currículo pessoal, isso não entraria, não é tão interessante para o currículo de professor, por favor. E se for para No colocar onde... Lattes, em produção técnica, tá? Você está trabalhando no Lattes lá em produção técnica. Interessante, sim. Tá? E eu falo que esses momentos é que a gente se perde, porque a gente trabalha muito, faz muito em termos de curso, de palestra, e não lança lá. E isso, para nós, é disseminação do conhecimento. É o quão comprometido a gente está com a disseminação do conhecimento. Então, é o quanto a gente Eu não vou trabalha. fazer o curso, Isso, participar de um mesmo curso, fazendo não vou curso, fazer... organizando curso. É essa a visão Não, que não o vou organizar, CNPq vou tem. participar de um curso. Você vai participar só como participante? É, exatamente, é. Coloca lá, tem lá participação em eventos. Tem curso lá também, Mas considera coloca. como evento e... Ah, tá Isso, bom, então, tá? obrigado. Quando você vai participar, tá lá só em eventos, Tá, ok, tá? tá bom, obrigado. Nada. Vamos lá, então, inversão para impressão. E aqui é uma visão que eu trago para vocês do CNPq. E aqui tem um atalho, tá? Que eu destaquei aqui. Você pode clicar nesse ícone aqui. Ou e aqui em cima, nessa barrinha aqui, também tem um íconezinho de impressora que te leva para a área de impressão. Mas o que interessa é o seguinte, tá? A gente tem aqui as versões. E aqui a gente vai falar da versão completa, tá? A versão completa você pode selecionar todos ou pode tirar alguma coisa. Mas quando você vem aqui, ó, nessa caixinha aqui do lado esquerdo meu aqui, que tem essa seta, você clica nesse botãozinho aqui, completo, tá? Ele vai selecionar automaticamente tudo e ele vai nos dar um panorama da nossa produção, de todo o nosso trabalho, tá? O que que a gente destaca aqui, tá? É que eu falo que o CNPq me ensinou e o ENPI me ensinou a olhar de forma diferente. É como o CNPq usa isso, tá? Então, essa versão é utilizada em processo de avaliação e de solicitação de bolsas. Então, fala assim, quando há o edital e quando a gente vai organizar edital, e aí eu falo que é um momento que eu chego na organização do edital da iniciação científica e faço essa capacitação para criar e atualizar o currículo Lattes dos estudantes, aqui eu explico para eles, tá? Como montar. Enquanto instituição, o que que a gente vai pedir no edital de seleção? A gente vai pedir para eles um resumo do currículo. Quando eles já passaram pela fase inicial,
de pré-análise desse currículo de informações básicas, se é interessante. E eu estou em dúvida entre o estudante X, o estudante Y e a CAPES e o CNPq usa isso para pesquisador. Entre pesquisador A e pesquisador B, eles vão lá na plataforma e pedem essa versão completa para análise detalhada, tá? Para concessão de bolsa, para concessão de fomento à pesquisa. Então, essa versão aqui é utilizada pelo CNPq e pela CAPES quando eles estão em dúvida entre algum pesquisador, entre um grupo de pesquisadores específicos. Aí eles vão lá no detalhe ver a contribuição de cada um. Então, e a atualização. Tá? Então, aqui eles vão acompanhar para e passo toda a sua produção, toda a sua trajetória. Então, esse momento aqui que vai dizer se você é um consultor ou não, se você pode ser um consultor ou um líder de projeto, tá? Então, essa versão completa é para isso, tá? Então, ela serve principalmente quando a gente está falando de bolsas e financiamento, tá? Enquanto instituição, ela serve para decidir também. Então, a gente coloca lá, quando a gente vai criar o edital, a gente coloca aqui uma das formas de fazer a seleção final em caso de empate, será a análise da versão completa do currículo, tá? E quando eu leio alguns editais de bolsa, eu não vejo essa opção, tá? Eles falam, eles colocam que será por idade, o critério de idade. Mas antes do critério de idade, a análise da versão completa, ela é muito importante, tá? Porque às vezes um professor, embora ele se destacou em um prêmio, ele se destacou em uma honraria, ele se destacou em currículos que estão, em artigos que estão em pré-print, porque aqui pega tudo. Nas outras versões não pega tudo, tá? Vamos lá, então, a versão resumida, que é o que eu falo para os alunos, e aqui você pede, ó, versão resumida, o que que vem? A formação acadêmica e titulação, atuação profissional, artigos completos, livros e capítulos, trabalhos publicados em anais, textos de jornal e outras produções bibliográficas. Somente isso. Então, ele compacta. Então, isso daqui, quando a gente pede resumo, e aí eu falo assim, enquanto instituição, peçam a versão resumida da base do CNPq, da plataforma Lattes. Porque quando a gente pede o resumo do seu currículo, aí cada um anda num padrão, destaca o que quer. E aí você não fica com um critério igual para fazer análise. Então, enquanto instituição, eu falo assim, gente, destaca no edital que você quer a versão resumida da plataforma Lattes do currículo. E aí você tem um padrão de análise. Por quê? Porque quando você pede isso, você só vai receber isso. Então não fica à escolha do estudante ou do pesquisador o que ele vai resumir no currículo dele. Então traz esse padrãozinho, o que facilita muito para a gente na hora de fazer a análise, tá? Vou voltar aqui. Ó, então essa versão resumida facilita a apresentação do perfil do pesquisador em contexto em que não se exige o detalhamento completo do currículo, tá? Como submissão, edital e processo seletivo. Então, ele é para isso. E as instituições perdem de pedir essa padronização, sendo que ela já está pronta. Então, assim, dá para cuidar nos editais de PIBIC, de iniciação, para pedir esse padrãozinho, porque senão os alunos e estudantes, eles divagam no que colocam lá, tá? E esse foi um fator importante na seleção da minha filha e das colegas delas, porque elas entregaram essa versão para a escola delas. Ela estava estudando na ETEC Cepan, em São Paulo, na época. E a professora falou assim: Nossa, né? A Bruna passou e depois eu fui lá porque tinha que assinar algumas documentações. Ela falou assim: Nossa, que legal a versão resumida que as meninas entregaram do currículo delas, né? Ela falou assim, nossa, a gente tinha assim, todo mundo colocava o que queria, mas das meninas veio tão enxutinho, tão exato, tão padrãozinho, que a gente observou que as 5 que passaram, que era um grupo de amigas, tinham o currículo no mesmo padrão. Aí eu falei assim, professora, foi porque eu treinei as meninas a montar o currículo delas e expliquei para ela as diferentes versões. Então, assim, a instituição não tinha essa visão. Depois que as meninas entregaram esse padrão, a instituição passou a colocar no edital de iniciação científica deles esse tipo de padrão.
Então, assim, mudou para a instituição, o que eu achei bem legal. E no IF a gente já faz isso, no IFMT a gente já faz isso aqui em Sinop há 5 anos. A gente pede para os alunos criar e mandar essa versão, que facilita para nós na hora de analisar, tá? Eu falo que esse aqui. E para edital também, para seleção de pesquisador convidado, é bem interessante, tá? Aqui o padrão ampliado, o que difere aqui, ó, que vocês têm endereço, idioma, prêmios e títulos, formação acadêmica, área de atuação, artigos completos. Os aceites para publicação, vocês vão ver que ele só tá na versão completa, tá? Você vê que eles diferem um pouquinho. Texto em jornal, tá? Então essa é uma versão ampliada, mas ela ainda não é completa. Então isso aqui é legal para seleção de pesquisador convidado, tá? Quando você vai receber cientista visitante, para análise, você pede esse. Houve empate nesse? Aí você busca automaticamente a versão completa, e daí, como tem o que já está em aceite, licenças, projetos, aí você analisa de forma mais detalhada e faz o critério de desempate para não usar somente a questão da idade, tá? E aqui, ó, tem assessoria e consultoria, que é outra coisa que eles analisam, tá? Para receber professor, pesquisador convidado, tá? São pequenos detalhes que a gente, enquanto instituição, vai aprendendo a usar, que é da plataforma, que é a visão que a plataforma espera, tá? Então, essa é a versão ampliada, são incluídos dados completos sobre formação, tudo mais, tá? E essa versão é ideal para quem quer fazer um levantamento exaustivo das contribuições do pesquisador. Contribuições já publicadas, tá? E financiamentos e tudo mais. Estamos quase, Carol. Ok, Rê. Depois eu vou fazer uma recapitulação. Tem algumas perguntas no chat aqui. Eu te ajudo a gente identificar e respondendo, tá bom? Tá joia. Aqui tem outras funcionalidades, tá? Para vocês buscarem, que é legal quando a gente vai fazer alguma busca, tá? Que é utilização de abreviação, mostrar informações adicionais, somente trabalhos mais relevantes você pode fazer quando você está fazendo a seleção do seu pesquisador ou do seu estudante. Você pode vir aqui e fazer essa busca detalhada, tá? Em determinados, eu quero analisar só as citações, critério de citações, bibliográfica e critério de trabalhos relevantes. Então, você pode analisar ali. Então, você começa a pensar formas dentro da plataforma de olhar. Desde o ano tal, digamos que é um professor de carreira muito grande, mas eu quero analisar só os últimos 10 anos de produção dele. Então, eu consigo pensar isso e tirar o currículo dele dessa forma, tá? Então, são ferramentas que a plataforma permite que a gente faça, tá? Boas práticas, daí eu listei algumas, tá? Que é a atualização periódica, né? Inserindo... E aqui a gente lembra da regrinha de 3 e 6, de 3 ou 6 meses, pedir. Organizar as informações de forma lógica, estruturar os dados de maneira clara, objetiva e com coerência, tá? Isso são orientações do CNPq. Assegurar a veracidade dos dados, e aqui é que a gente estava falando que o CNPq pretende cobrar das instituições aquele link de validação dos certificados, tá? Incluir palavras-chave relevantes, tá? Inserir evidências como os links, né? Que geralmente no link tem o seu nome, o DOI também, tá? Priorizar atividades relevantes, destacar, vocês têm 10 atividades relevantes para destacar. Não é só citação. Às vezes você tem uma premiação que é ultra, super, e você não destaca ela lá, tá? Preencher os campos obrigatórios, tá? Completar todas as sessões, por favor, tá? Não deixe dados ausentes. Descrever as funções e responsabilidade. Gente, isso aqui é importante para provar a responsabilidade. Então, cada cargo que você sobe, eu sou hoje só professor. Ótimo, você é só professor, contratado temporário. Ótimo. Mas eu sou professor temporário contratado, responsável pela pasta de iniciação científica. Eu tenho que colocar aqui, porque isso aí é uma responsabilidade. Então, eu tenho uma nova habilidade desenvolvida ali.
Além da responsabilidade, eu tenho habilidades que eu conquisto nesse cargo, e isso é interessante para o CNPq. Classificar as informações adequadamente, ou seja, colocar cada coisinha no seu lugar, e aí é naquelas colonias, tá? É bibliográfica, é tecnológica, é patente, coloca no seu devido lugar, tá? E revisar a ortografia e gramática, tá? Que o CNPq reclama disso, que às vezes, principalmente no resumo, colocam palavrinhas que ficam emendadinhas uma na outra. E daí dificulta o buscador, tá? Os equívocos, então, manter o currículo desatualizado, tem gente que tem currículo lá com um déficit de 5 anos. Apresentar informações incompletas é muito comum para quem está na iniciação científica, porque eles cansam de preencher, tá? Inflar ou falsificar dados, né? Alguns, para acessar concursos, fazem isso, tá? Não é ético, mas ainda tem gente que faz. Repetir informações desnecessariamente. Aí é aquele caso dos artigos aceitos e artigos publicados. Inserir dados em categorias incorretas, o que é de ciência e tecnologia em produção acadêmica, tá? Negligenciar a qualidade textual, omitir realizações importantes como prêmios, orientações, participações em evento, tá? Você perde impacto com isso. Inserir informações irrelevantes, tá? Já eu sou da área tal, mas eu coloco lá que eu fui visitar o Louvre. É uma exposição, não tem muita, né? Eu fui passear e visitei o Louvre, então não cabe ali. Não comprovar as produções registradas, tá? Deixar de anexar as referências e links ou validação. E exceder-se em detalhes, tá? Principalmente no resumo, tem gente que coloca muito detalhe e acaba perdendo o que é importante aqui, tá? Então, buscar currículos e aí a forma que vocês vão buscar, tá? E o que que tem aqui de diferente? Você busca por esses filtros aqui, ó. Bolsista com produtividade CNPq, formação acadêmica e titulação, atuação profissional, idioma, atividade profissional ou instituição, outros bolsistas do CNPq, nível de curso de pós-graduação onde é o docente, onde o docente atua, atividade de orientação, áreas e setores de produção em ciência e tecnologia, presença em diretórios e grupos de pesquisa, tá? Então, esses aqui são filtros que o CNPq usa para buscar-nos dentro da plataforma. Então, quando o CNPq vai fazer um filtro para buscar currículos, para liderar projeto ou para consultoria, ele pode usar todos esses filtros aqui dentro da base. Joia? Gente, obrigada. Eu vou interromper aqui e vou voltar com vocês. Eu espero que Maravilha. eu tenha atendido vocês, assim, ver que a plataforma não foi construída para nós, e sim sobre o que a gente faz, tá? Ela foi construída para o CNPq mesmo, e a gente é um dado lá dentro, mas é um dado importante. Muito bom, Renata, obrigada. São contribuições valiosas para todos nós, profissionais da educação, sejamos professores ou pesquisadores. Acho que todos presentes aqui percebemos, né, o quão valiosa foi a sua contribuição aqui nesta manhã de sábado. Renata, eu passei aqui no chat, né, e tem algumas perguntinhas ao longo da sua apresentação, e aí eu vou retomar algumas só para você talvez fazer um highlight, né, fazer um Tá. resumo final. Então, o professor aqui, André Teixeira, ele falou: parabéns pela palestra, importante iniciativa. Uma dúvida: orientação de TCC, obviamente deve ser registrado, e em qual sessão essa orientação deve ser registrada no Lattes? Lá na aba de orientações mesmos tem as concluídas e em andamento. É ali. Certo. O CNPq ele dá foco para ele buscar sobre mestrado e doutorado. Mas para nós é importante colocar graduação, porque quando uma instituição vai buscar o professor, ela pode analisar seu currículo por isso, se você tem experiência em orientação ou não. E isso ser definitivo para sua contratação ou não. Perfeito, Renata. Espero aí, professor André, que respondemos, né, a sua dúvida. Lá no início da apresentação, Renata, também você fez uma apresentação de um quadro informativo, e aí
pediram se você poderia compartilhar. Eu não sei se talvez você pudesse compartilhar a sua apresentação, se você tem, né, uma versão pocket dessa apresentação para todos os presentes aqui nesse sábado, se for possível. Tá. O que que tem que tá para sair? Eu tenho um material que tá para ser divulgado pela SPM que é sobre esse trabalho. Então aí lá vem um passo a passo bem detalhadinho. É como se nós tivéssemos construído um volume, tá? Que explica Certo. toda essa fase. Então assim, a Manolita ainda não me disse quando vai sair essa publicação, mas ela tá para sair. O que eu posso fazer, Carol, é consultar a Manolita quando isso vai sair e dar esse link para Perfeito. vocês, que daí ele vai ficar público. Ou talvez é só aquele quadrozinho aqui que foi citado, se você pudesse compartilhar, porque eu Ah, acho eu que posso aquilo mandar é, para é você. meio que uma orientação aqui para todos nós, né? Então, foi uma Isso. sugestão. O Ele é da Álvaro, Unesp. Eu mando para vocês sem problema nenhum. Aquele quadro, maravilha. aquele lá eu não tenho controle sobre ele. Ele é da Tá. Unesp, da público. Eu pego ele e mando. A gente vê com o Anderson aqui, de todos os presentes que assinarem a lista, se a gente pode compartilhar esse quadro, né? O Álvaro Santos, ele falou aqui, essas oficinas, por exemplo, a de hoje, é importante inserir no Lattes como participação? É, é atualização. Isso Perfeito. demonstra o quão você está atualizado, tá? Vai lá em eventos e coloca a sua participação em oficinas. Esse, não tem Maravilha. oficina, Renata, mas você coloca outros, tá? Então Tá. vai lá e coloca. Vamos para o próximo chat aqui da Unifei. Renata, hoje em dia sentimos cada vez mais a cobrança para que nossas pesquisas gerem impacto real na sociedade, além de contribuições técnicas e acadêmicas na sua visão. Como podemos mostrar isso de uma maneira valorizada no Lattes, para que a CAPES, a CNPq, até a sociedade percebam a relevância do nosso trabalho e reconheçam essas trajetórias de maneira mais completa? Tá? O que a CAPES colocou e o CNPq colocou é aquela área de atuação e o KNAI. Ali são termômetros de avaliação de impacto que ele tem, que antigamente não tinha esses quadros, tá? Não tinha Perfeito. esses dados, nós não colocávamos, porque não havia campo para colocar. Hoje tem e eles analisam muito isso, porque isso mede impacto. Então, assim, para o setor, para quem trabalha nas engenharias, eles têm, assim, o maior carinho por colocar essa informação. O Lattes do pessoal das engenharias é muito crivado nesse setor de área, porque daí eles têm diversas áreas, e os quinais. Eu falo que eles são viciadinhos nessa atualização e eles colocam porque para eles tem impacto. E outro que eles cuidam é quando eles conseguem alcançar patente e comercialização e inovação. Aí você faz o link certinho quando você faz a análise do Lattes deles. É bem legal. Então, para nós da área de gestão, no meu caso, na área de gestão e sustentabilidade, eu comecei há 5 anos, tá? A crivar isso, a dar relevância para isso. Então, é uma forma Perfeito. de a gente deixar bem evidente. Muito bom. Bom, o Anderson colocou aqui, pessoal, a lista de presença, né, para todos os participantes no chat, por favor. A gente pede para que ninguém esqueça de assinar essa lista. Tô aqui já chegando no final, tá, Renata? A Tranquilo. Vivian colocou, achei um tutorial na internet, segue o link, eu acho que é da Unesp, aqui o que você comentou, né? E Isso, eles aqui está a tutorial ótimo. tabela. Então, a Vivian, ela colocou aqui o link para todos que terem acesso à tabela. Ó, já foi resolvido, então. Ah, Obrigada, Vivian. ótimo! Obrigado. Obrigada. O Sávio colocou: parabéns pela palestra. Como um professor com formação multidisciplinar, informa a sua área de atuação, tendo muitas? Então, acho que é uma dúvida quando o professor tem uma formação multidisciplinar, como é que ele pode destacar isso no Lattes? Se destaca a mais recente. A mais recente. A mais recente é que você está trabalhando mais. Escolhe duas e coloca lá. Perfeito. As duas maiores atuação. Sávio está respondido, Sávio. E uma última aqui que chegou, Flávia, Estevão, eu tenho lá Perfeitamente, obrigado. nada. Eu tenho Lattes já há bastante tempo, não havia me tocado da importância de preenchimento frequente, obrigada. E a Vera colocou parabéns, né? Tá? Excelentes informações. Maria do Socorro, tem um link aqui que você acessa o link e você assina a lista de presença, tá bom? Pessoal, acho que é isso.
Se alguém mais tiver alguma dúvida, a Renata está aqui, né, para a gente responder. Podem abrir o microfone para a É, gente fazer essa etapa de interação, né, Renata? Final. exato. Eu vou deixar aqui no chat meu e-mail, que às vezes pode ter. Eu falo que é Algum- ressonância, né? Alguma dúvida futura, né? Às vezes você tá lá fazendo atualização, bate uma dúvida. Aí Perfeito. é só mandar, coloca lá no título do e-mail, dúvida do Lattes. Que daí eu já linkei meu e-mail, que essa é uma referência de importância, ele não joga para spam nem para lixeira. Aí eu já Perfeito. arrumei ele para isso. Bom, acho que é isso, Renata. Não temos mais dúvidas aqui. Gostaria muito de agradecer, né, em nome da Angrade, a sua participação, né, uma apresentação muito generosa e rica de informações. Aprendi muito aqui também. Hoje a gente vai acompanhando aí no chat que o pessoal está fazendo as, os agradecimentos e Obrigada. também elogios para a sua oficina de hoje, tá bom? Obrigada, gente. Tá, eu espero que depois que sair o material lá que a SPM vai publicar, isso dissemine, porque é uma visão que a gente não tem, eu pelo menos não tive. Até eu chegar no mestrado, e aí são 12 anos de trajetória, eu não tinha essa visão sobre a plataforma. Então, para mim, a plataforma era sobre mim, e não é sobre o pesquisador. É sobre a contribuição do pesquisador para a sociedade. E aí muda muito como a gente for, preenche os nossos dados lá, tá? Muito obrigada mesmo, gente. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. E se precisarem de mim, eu tô no e-mail. Maravilha. Pessoal, eu vou ficar mais uns 2 minutinhos aqui na sala aberta, só para que vocês tenham acesso ao link, né, de presença. Por favor, assinem a lista de presença, todos os quase 70 e poucos participantes que estivemos hoje. Renata, Uau! muito obrigada mais uma vez, tá bom? E um ótimo sábado a todos. A gente então se vê no retorno do Café Entre Amigos a partir de 30 de agosto. E ótimas Gente, férias para quem todos os puder abrir a professores. câmera, eu gosto de fazer um printzinho. Ah, maravilha! Vamos fazer isso também antes do pessoal sair, né? Porque Vamos tirar uma é, eu, foto com todos. eu gosto de ter isso para. É na minha pasta de trabalhos. Eu falo que eu tenho um portfólio de apresentação do meu currículo e eu gosto de colocar esses momentos. Tá? E aí, portfólio de currículo é outra coisa que a gente pode criar, uma oficina para falar o que é o portfólio de currículo e essa nova versão de apresentação, e aí a apresentação a gente vai pessoal para trabalhar isso, é diferente da plataforma Lattes. Estamos preparados então para o X aí, Renato. Ah, então tá bom. Então vou desenvolver esse material de portfólio de currículo e a gente faz um encontro no próximo semestre ou no ano que vem, tá bom? Maravilha. Pessoal, obrigada então pela presença de todas e todos. Um ótimo final de semana, ótimo sábado para Aí, vocês. tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Fechou. Ah, Renata, enquanto o Sim, pessoal está saindo, eu posso fazer mais uma perguntinha bem rápida? pode.